como, então, dito a vocês, virou a chavinha aí, meu irmão? Aí, hoje nós iniciamos uma nova série. Uma série por nome O Cordeiro e o Leão, o sangue da restauração. E aí nós vamos ver alguns aspectos dessa restauração conquistada pelo sangue de Jesus. E hoje nós falaremos sobre a restauração de um povo. Como vocês perceberam na liturgia, nos cânticos, nós falamos sobre essa restauração. O nosso irmão presbítero Plínio leu textos que falam da restauração de um povo. Ossos secos, mortos, e aí ganharam os tendões, foram se reestabelecendo, as cartilagens, os músculos, até que se tornasse um povo vívido novamente. A restauração de um povo. Cordeiro e o leão, porque remete à pessoa de Jesus Cristo, obviamente. O cordeiro entregue, levado ao matadouro, mas que venceu o leão da tribo de Judá, o grande rei das nossas vidas. Para que nós possamos então refletir sobre a restauração de um povo, eu gostaria de convidá-lo a abrir ou acompanhar aqui comigo na projeção a leitura do livro de Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, amados. Eu farei a leitura dos versículos 11 ao 14. Tá bom? Está aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo. Êxodo capítulo 12, dos versículos 11 a 14, nos mostra assim a palavra do Senhor. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Vamos orar mais uma vez, queridos. Espírito Santo de Deus, a pessoa de Deus que habita em cada um de nós, a pessoa de Deus que está entre o seu povo, que está no meio do seu povo, que conduz o seu povo. Abre as nossas mentes, abre os nossos corações para que possamos entender a sua mensagem, para que ela seja cada vez mais viva, para que ela seja cada vez mais eficaz, para que ela seja cada vez mais praticável por nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e agradecemos a Ti, Deus. Amém. Queridos, para iniciar a nossa reflexão sobre a restauração de um povo, gostaria de falar sobre crise de identidade. Crise de identidade, ela acomete pessoas que passaram por algum tipo de trauma. E esse trauma, então, faz com que a pessoa ela se questione com relação ao sentido da sua existência, ao seu propósito. Quem de fato eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Qual o meu propósito? Qual o sentido de tudo isso? Da minha vida, as pessoas que estão ao meu redor, as coisas pelas quais eu me empenho, as coisas que eu faço. Qual o propósito de tudo isso? Crise de identidade. Crise de identidade teve uma mulher nos Estados Unidos, quando ela chegou ao conselho de uma igreja, levando uma denúncia sobre abuso do seu marido, sobre ela, sobre seu filho. E quando ela chega, obviamente essa denúncia chegou por um líder da igreja. Quando essa denúncia chega à liderança daquela comunidade, aquele conselho
E aquele pastor, eles decidem disciplinar aquela mulher, porque ela estava sendo relutante e não queria voltar a conviver com seu marido. No dia 10 de fevereiro de 2023, saiu essa reportagem na Christianity Today, falando acerca dessa comunidade, dessa igreja que, por longos anos, ela passou o pano para situações de abuso. Foi provado mais tarde que, de fato, aquele homem cometia crimes contra ela e contra o filho, e ele foi preso. Mas um dos presbíteros que estava levando o caso ao conselho, ele disse que quando ele chegou ao pastor e ele disse: a gente precisa tomar alguma atitude. Esse pastor disse: esquece isso. E depois de muita insistência desse rapaz, insistindo para que algo pudesse ser feito, ele foi convidado a se retirar dessa comunidade. Um pastor proeminente, conhecido, uma comunidade grande, reconhecida, essa que está aí na projeção, e que tinha um ambiente dominador, muitas vezes velado, mas opressor, porque não acolhia as dores, as lutas e os enfrentamentos dos seus membros. E essa mulher passa então por essa crise de identidade. E eu gostaria de chamar o nosso olhar a essa realidade da cultura de dominação. É uma cultura que se levanta em muitos lugares, em muitos ambientes. E infelizmente também dentro de lugares que muitas pessoas chamam de igrejas. Nesse texto que nós lemos, o povo hebreu, que mais tarde viria a ser conhecido como o povo de Israel, é um povo que está imerso num contexto de extrema dominação, de extrema opressão, de diversas violências. O povo hebreu foi um povo que teve a sua identidade completamente massacrada pela nação do Egito. Um povo que havia sido livre, que havia cantado como nós cantamos aqui, eu sou livre, mas que em determinado momento da história isso foi transformado de liberdade para domínio, para controle, para opressão, para violência, para hierarquia maléfica, domínio de uma potência mais forte sobre uma mais fraca. A identidade que eles tinham, que era de livres, agora é completamente de dominados, de escravizados. Um povo que já não sabe mais o propósito deles. É um povo que já não sabe mais quem eles são. É uma crise identitária sem igual. Essa é a realidade do povo hebreu. Essa é a realidade do povo hebreu, que viria a se formatar como nação de Israel. E guardadas as devidas proporções, mas o Estado egípcio, ele exerce dominação e opressão tanto quanto essa comunidade que eu disse na introdução, que também exercia sobre os seus dominados dominação, controle, uma violência às vezes não tão escancarada, mas velada, mas eles, da mesma forma que o Estado egípcio, a nação do Egito dizia para os seus dominados, para o povo hebreu: olha, a identidade de vocês é de escravizados. Vocês são escravos. Eles definiam a identidade deles. Vocês são escravos. Está tudo bem vocês serem oprimidos. É para isso que vocês existem. Está tudo certo vocês apanharem e ficarem quietinhos e ainda continuarem trabalhando e produzindo para nós. Está tranquilo. Da mesma forma, aquela comunidade, dita na introdução, dizia para aquela mulher: está tudo bem, você
é escrava. Você pode sofrer opressão, pode ser violentada, está tranquilo. É isso que você é. Uma relação dominadora. Uma relação de domínio. Voltou aí, irmãos? Lá no povo do Egito? Não? Tem que reiniciar aqui? Foi? Tecnologia é assim mesmo, queridos. Uma relação de dominação. É isso, quando a gente olha para a realidade do povo hebreu, isso gera para eles uma perda do sentido da existência deles. Essa era uma realidade que demonstrava e evidenciava que aquele povo estava num lugar completamente indesejado. O povo hebreu era um povo que estava num lugar completamente indesejado. Indesejado porque aquela não era a casa deles. Indesejado porque aquele não era o lugar deles. Havia uma dominação impositiva, opressiva, violenta. E uma das características de uma relação dominadora, de um controlador, é não deixar o seu dominado sair de perto de você. Porque o seu dominado é uma posse. É uma posse, você tem o direito daquela posse e você usa aquela posse, aquele objeto, para algum tipo de realização. Controlador não quer que o dominado, o controlado, saia de perto. Quando a gente olha para o livro do Êxodo, por 5 vezes pelo menos, e a gente acha isso lá no capítulo 3º, capítulo 5º, capítulo 7º, capítulo 8º e capítulo 10º, por 5 vezes Deus, por meio de Moisés e Arão, chega-se ao faraó dizendo, deixa o meu povo ir para o deserto me adorar, celebrar. E o faraó diz, não, porque sairia do perímetro de controle dele. Lá no deserto, talvez o faraó não teria o mesmo exercício de poder que ele tinha enquanto o povo estava ali no seu domínio, porque uma característica de um dominador é não deixar com que o seu dominado saia do seu perímetro de controle. Não sai de perto, porque aqui eu tenho o domínio sobre essa posse. Se ele sair daqui, talvez eu já perca um pouco desse controle. O povo está num lugar indesejado. Um povo que é dominado e a identidade dele é completamente jogada na lata do lixo. O faraó se coloca como o grande Deus da vida deles. Ele não deixa com que aquele povo possa adorar o Deus de Israel. Então, a partir desse momento, o Egito é quem define a identidade daqueles homens. Escravos, fracos, um povo sem raiz, sem terra, tem que ficar passando por tudo que vocês de fato devem passar, um povo num lugar indesejado. É isso que o Egito está dizendo para eles, a nação do Egito está dizendo para eles. E quando se perde a identidade, os relacionamentos se tornam altamente destrutivos. Quando a gente olha para o versículo 11, o versículo 11 diz, desta maneira o comereis, lombo cingido, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por que há essa linguagem para quem vai participar de uma celebração? É uma linguagem de preparação para zarpar, para sair, para fugir, para ir embora. Porque aquele não era o lugar deles. Eles estavam num lugar indesejado. Aquela não era a terra deles. Deus está dizendo, se preparem, vocês vão celebrar, mas se preparem para fugir, para ir embora. Vocês devem estar prontos, porque aqui não é o lugar de vocês. E da mesma forma, queridos, como aconteceu com o povo hebreu, deles estarem num lugar indesejado, muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você. De nós também estarmos num lugar indesejado. Se nós estamos em um ambiente onde a relação é de dominação, onde há o fraco e o forte, onde há o mais importante, o menos importante, onde há essa hierarquia maléfica, onde este que está acima domina aquele que está abaixo, nós estamos num lugar indesejado.
É um lugar de opressão, é um lugar de sofrimento, de escravidão. E não foi para essa vida que Deus chama o seu povo. Não é para essa vida que Deus chama o seu povo. E quando a gente pensa no contexto eclesiástico, que é a proposta que eu estou trazendo esta noite, isso se personifica muitas vezes na vida de um líder ou de um corpo de liderança que quer exercer domínio sobre a vida das pessoas. Então, por exemplo, todas as demandas da vida da pessoa, sobretudo as demandas pessoais e mais íntimas possíveis, tudo deve passar pelo crivo do líder ou da liderança. Eles têm que saber de todas as coisas, não apenas saber de todas as coisas, mas eles devem decidir sobre todas as coisas concernentes à vida das pessoas, seja pessoal, seja íntima, não apenas questões relacionais à situação da igreja. Isso é diferente, por exemplo, eu não estou falando de quando se pede a opinião. Por exemplo, se você chegar a mim, pedir um conselho, pedir um direcionamento, pedir opinião sobre questões pessoais suas, eu vou dar a minha opinião. E aí você pode gostar delas ou não gostar delas. Mas, se você não pedir a minha opinião, eu não vou imergir em algo que eu não sou chamado para entrar, que não me é aberto a entrar. Se você não pedir a minha opinião, eu não vou dar. Mas líderes dominadores têm essa característica de todos os passos pelos quais o seu dominado vai passar, ele precisa saber e ele precisa decidir. Não é nem a pessoa que decide, é ele que decide. É um lugar indesejado. Deus não chama o seu povo para um relacionamento de dominação, de violência, de opressão. Líderes que não permitem que você saia do perímetro de controle deles. Aí de púlpito eles criam doutrinas, né? Membro dessa igreja aqui, se for para a igreja aqui visitar, esquece, hein? Nem vem mais aqui. Porque sai do controle deles, sai do perímetro de controle deles. Se você chegar para mim e falar, pastor, eu quero visitar uma igreja, vai com Deus, meu amigo, visita lá. Deus te abençoe, fale com você lá, mas é a igreja pentecostal, Deus te abençoe, meu amado, vai lá visitar, não tem problema. Líderes dominadores e controladores não querem permitir que os seus dominados saiam do seu perímetro de controle. E a gente pensa que isso não existe, né? Um amigo, na época da nossa juventude, ele havia conhecido uma mocinha pela internet. Uma mocinha de outra igreja. E aí eles conversaram bastante, muito tempo, e aí depois de alguns meses, marcou um encontro. Ele ia lá visitar a igreja da mocinha e ia conhecê-la pessoalmente. Mas quando ele chegou lá, quem ele conheceu foi a líder espiritual dela, não foi ela. Porque é ela que tinha o domínio das redes sociais da mocinha. E aí ela marcou o encontro para o rapaz ir lá conhecer, para que quando ele chegasse lá, ela dissesse, a líder, a missionária, dissesse para ele, ela não vai namorar ninguém de fora dessa igreja. Aliás, eu não sei nem se ela nasceu para namorar, porque Deus me fala que eu acho que a vida dela é para ser solteira o resto da vida. Assustador, né, amados? Mas isso existe. E aí num lugar onde as pessoas vão para que elas possam se libertar de opressões, que elas vão para se libertar de prisões e cadeias, pois ela pressupõe que aquela comunidade, a igreja, vai ser a manifestação de Deus para a vida dela, ela acaba entrando num lugar de opressão, de domínio insano e violento, onde a identidade dela é definida pelo líder espiritual dela, ou a líder espiritual dela, ou o líder do jovem, o líder do adolescente, o pastor, o presbítero. É ele quem determina o que aquela pessoa é, porque ele detém o poder, né? Aqueles que dizem, é a cobertura espiritual, gente, só se for cobertura que eu conheço é de sorvete. Esquece esse negócio de cobertura espiritual. Isso é desculpa para exercício de domínio, de controle, para oprimir.
um lugar indesejado. Deus não chama o seu povo para uma vida de dominação, de opressão, de violência. Em 2019, o governo dos Estados Unidos, depois de anos de investigações, revelou um escândalo gigantesco. Mais de 700 casos de abusos foram acobertados por uma convenção super famosa dos Estados Unidos, uma convenção evangélica. Acobertou, durante décadas, mais de 700 casos de abuso. Quando uma liderança se preocupa mais com a imagem da instituição do que com a vida das pessoas que estão ali dentro, é isso que acontece. Quando se quer construir impérios e se tornar potências, o cuidado, consequentemente, vai sendo deixado de lado. Lugares indesejados, amados. Mas nem tudo é destruição, nem tudo é caos. Quando a gente se volta para o texto lido, a gente percebe que Deus começa a mover por meio de milagres, por meio de sinais grandiosos, no sentido de trazer libertação a toda essa dominação. Trazer libertação a todo esse tipo de, a toda essa opressão, a essa violência, para mostrar que aqueles homens, que aquelas mulheres estavam onde não era para eles estarem. Aquele não era o lugar deles. Deus é a libertação do povo hebreu. E a partir do versículo 12, Deus começa a mostrar aquilo que Ele vai fazer para libertar aquele povo da dominação. Porque Deus escolheu o seu povo para a liberdade. E aí Ele diz para aquele povo, olha, eu vou ferir os primogênitos, e aí tanto dos homens quanto dos animais. E aqui na cultura egípcia, os primogênitos eram aqueles que eram consagrados aos deuses, tanto dos homens quanto dos animais. Por isso que Deus está dizendo que trará juízo aos deuses dos egípcios, por causa dessa realidade. Ele continua dizendo, eu sou o Senhor, eu trarei juízo sobre os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. Ele está dizendo que Ele é único, que não há outro. Deus é o grande grito de independência e liberdade do povo hebreu, independência da escravidão, do domínio, da opressão, um povo que agora tem identidade, que a identidade dele está fundamentada em Deus, um povo que tem propósito, um povo que é importante aos olhos de Deus e é precioso aos olhos dele. Então, diante de toda a crise de identidade pela qual aquele povo passa, e todas as definições que os outros impõem a eles, Deus está dizendo, vocês têm uma identidade que eu defino sobre vocês, e não qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. E a identidade de vocês é, vocês são meus. Vocês são meus. E ele continua no texto lido, que a forma como a qual será evidenciada que eles serão um povo liberto, não destruído, seria o sangue. O que vai evidenciar que vocês são meus é o sangue será o sinal. Porque quando eu vir o sangue, eu passarei por cima e preservarei aquela família. Ali não haverá praga destruidora, porque vocês são meus. Isso é a Páscoa. A expressão Páscoa, ela vem do termo em hebraico, Pessar. Pessar significa passar por cima. Foi quando o anjo destruidor passou por cima e aquela casa, aquela família foi preservada. Quando o anjo destruidor vê a marca do sangue nos umbrais das portas, a Páscoa não é apenas sobre destruição pura e simplesmente, mas é sobre preservação, sobre redenção, sobre vida, queridos. Mas, paradoxalmente, vida que começa pela morte. Como assim, vida que começa pela morte? No texto lido, a gente vê que essa vida começa pela morte de um cordeiro. Ele é o doador do sangue que trará a liberdade para eles. Mas essa morte do cordeiro indica a morte do cordeiro. Cristo Jesus, o primogênito de Deus. Aquele que não veio como um anjo destruidor, mas veio como filho redentor, cujo sangue dá e preserva a vida.
Sangue que faz com que a ira de Deus passe por cima e não nos destrua. Jesus é a Páscoa. E assim como o povo hebreu, ao povo hebreu foi dada a ordenança de celebração da Páscoa, desse momento de libertação por estatuto perpétuo, nós também, até que Cristo volte, nós celebraremos e nos lembraremos da sua entrega sacrificial pelo povo dele. Jesus é a libertação para nós. Jesus é quem define a nossa identidade. Não o nosso líder espiritual. Não o nosso trabalho. Não a nossa condição social. Não aquilo que a gente faz. E Cristo diz para todo aquele que é povo dele, a sua identidade é de quem é amado por Deus, de quem é cuidado por Deus. A sua identidade é de filho de Deus. A sua identidade é de quem é povo de Deus. Em Deus é o nosso lugar, Cristo está dizendo. Nós vimos há pouco como nós identificamos contextos opressores, algumas características de ambientes e lugares dominadores e controladores. Como nós podemos identificar, em contrapartida, lugares desejados? Se nós vimos como identificar lugares indesejados, como nós podemos identificar lugares desejados? Você identifica por meio de algumas ações. Se você olha para esse lugar e você vê que Cristo é o centro das atenções, onde Cristo é proclamado exaustivamente, incansavelmente, onde se procura viver Cristo Jesus, lugar onde as pessoas procuram manifestar as virtudes de Jesus, da maneira como são expressadas nas Sagradas Escrituras. Não é um lugar perfeito, de forma nenhuma, não será um lugar perfeito, mas é um lugar onde a esperança de fato é real. As críticas que eu fiz ao contexto eclesiástico e às igrejas e líderes durante o sermão não é para te desanimar a não fazer parte de uma igreja, mas é mostrar o quão importante é você fazer parte de uma igreja que seja saudável e que identifica lugares dominadores, controladores, opressivos, destrutivos. Porque Deus, por meio da igreja dele, da comunhão deste povo reunido, ele manifesta a cura dele. Há um livro chamado Uma Igreja Chamada Tov. Tov é do hebraico bom, tá? Significa bom. Então, uma igreja chamada bom, boa, seria a tradução. E esse livro ele está sendo muito indicado e os autores trazem exatamente, eles evocam diversos escândalos que aconteceram no contexto dos Estados Unidos, mas eles trabalham de que forma a gente deve olhar para comunidades e nos engajar com comunidades que são saudáveis, que têm uma cultura ou que pratiquem uma cultura da bondade, do Tov. E ele traz alguns passos, 7 passos de como nós podemos olhar para uma comunidade saudável. Ele vai dizer lá, a empatia, a graça, a priorização das pessoas, a veracidade, a justiça, o serviço e a semelhança com Cristo. Essa é a nossa missão enquanto Igreja de Cristo. Só que essa realidade ela só é possível se fundamentados em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que uma das características basilares para se identificar uma igreja saudável é se ela é cristocêntrica. É se Cristo é o centro de toda a sua adoração. Se ela está em Cristo, porque é Cristo quem define a nossa identidade. Somos filhos e filhas amadas de Deus. A Páscoa, queridos, é a celebração, é uma celebração de libertação diante de toda a opressão e de toda a dominação. A Páscoa evidencia a minha e a sua identidade como povo de Deus,
somos de Deus. A Páscoa é a história da restauração do povo de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude a entender essa realidade, que o Espírito Santo nos ajude a viver essa realidade, que o Espírito Santo nos ajude a ser uma igreja acolhedora, receptiva, cuidadora, amorosa, cristocêntrica, que ouve a dor do outro e dá importância à dor do outro, que não despreza o sofrimento alheio. E a gente vai ter uma igreja assim a partir do momento que nós nos propormos a ser assim. Porque a igreja é formada por cada um de nós, povo de Deus. A Páscoa é a história da restauração do povo de Deus. Essa é a minha e a sua identidade. Vamos orar, queridos. E aí, silenciosamente, ore. Tenha um momento seu com Deus. E clame ao Espírito Santo que Ele, de fato, nos faça viver, nos faça ter essa saúde espiritual, eclesiástica e de vida. Querido Deus, amado Pai, louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Obrigado por nos tirar de lugares indesejados, Deus. Quero o domínio das trevas, o domínio da opressão, o domínio da realidade maligna e nos levar para um lugar completamente desejado, que é o reino do Filho do seu amor. E que recebendo então desse lugar desejado, nós possamos agir não de maneira dominadora, não de maneira controladora, mas libertos deste mal, nós possamos compartilhar também das bondades que emanam do Senhor para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Faz de nós pessoas engajadas com a sua bondade, com o seu acolhimento, com a sua empatia, com Cristo Jesus, com a vida de Cristo Jesus, com as virtudes de Cristo Jesus. Dentro das nossas limitações, das nossas fraquezas, nós somos fracos, mas o Espírito que habita em nós é poderosíssimo. Que nós não usemos a nossa limitação como desculpa para não viver as realidades do reino. Porque não é, de fato não é desculpa. Porque o Espírito Santo, Deus habita em nós. Terceira pessoa da Trindade, o Deus Espírito Santo habita em nós. Louvado seja o Senhor, Deus. Que nós possamos acolher a dor das pessoas, os sofrimentos e as lutas, dar importância a elas e
ajudá-las em sua caminhada, Deus. Nos livra da hierarquia maldita e maléfica de tentar ser o mais importante e dominar sobre aquele que é menor. Nos livra disso, Deus, em nome de Cristo Jesus. Por amor de Cristo Jesus. Em nome dele que nós oramos. E nós agradecemos a Ti, Deus. Imensamente, Pai. Amém, Senhor.